expressivo da quantidade de moeda. Então a gente vai dizer o seguinte, né? O que é inflação e quais suas causas? Professor Cláudio, inflação é um muito progressivo, generalizado de preços, a inflação elevada, persistente na maioria dos casos, teria origem no aumento excessivo da quantidade de moeda, né? Então a gente vai ter inflação de demanda, mas um aumento de moeda na economia, da demanda agregada. Então, final de ano, todo mundo com o 13º no bolso, né? Todo mundo querendo consumir mais, mas cadê a oferta de produto? A oferta é escassa, os desejos são ilimitados e a oferta limitada. Então, o que é que as empresas fazem? Aumenta o produto, né? Aumenta o produto, claro, né? Então você vai ter demanda demais, muita gente, né? A demanda agregada, as pessoas com renda querendo consumir, mas cadê o produto? Não tem para todos, né? Então você vai ter a inflação de custo, ou seja, aumenta os custos, né, da matéria-prima, da produção. Então o cara tem que repassar, não é isso? Esse custo para o bem final. Não adianta dizer, professor Cláudio, eu não vou repassar. Eu digo, você é um falacioso, porque você vai repassar o preço do bem final. Você não vai ficar simplesmente com um prejuízo, você vai aumentar, seu falacioso. Eu digo, porque a inflação, na realidade, ela causa, ela causa desemprego, ela causa instabilidade, ela causa, na realidade, a redução de investimentos nas exportações, no mercado de capitais. Tem uma série de consequências, né, da inflação. Por isso que eu no tempo de garoto, cresci, né, vendo lá os ministros da Fazenda, né, com a orelha quente, né, porque tinha que domar a inflação. A permanência dele nos cargos, né, dependia simplesmente do equilíbrio, né, conseguir controlar a inflação. Então, como a inflação e o desemprego estão relacionados a curto prazo, aí vocês vão ter aquela curvazinha de Phillips, né? A curva de Phillips. Ou seja, existe uma relação inversa, né? Ou entre trade-offs, desemprego e inflação no curto prazo, né? Então, se aumentou na realidade a inflação, aumenta o desemprego, né? Porque na realidade você vai ter o custo, aumenta o custo do bem, as pessoas não compram, se não compram, as empresas não produzem. Se as empresas não produzem, elas não contratam. Se não contratam, não tem emprego. Pronto. Curva de Phillips. Então, veja só, então são situações que eu trago aí para vocês, que a gente analisou, né? Então, tem a continuidade aí do exercício, né? Então, espero que vocês possam responder essa continuidade do exercício. E aqui eu me despeço, né, com essa aula magnífica, onde nós falamos dos 10 princípios da economia, onde nós, na realidade, buscamos trazer para você que está em casa, né, para você que está aí nesse exato momento me assistindo, né, mostrar para você, né, a questão de trade-offs, a questão de custo de oportunidade, a questão de incentivo, a questão de margem, né, agem pela margem, né. Então, a questão do mercado é importantíssima, a relação entre inflação e desemprego da curva de Phillips. Foram situações que nós debatemos, que nós mostramos ao longo, né, dessa explicação. E eu espero que você tenha tirado a sua dúvida, que este vídeo possa satisfazer as suas necessidades, tá certo? Um abraço fraterno do professor Cláudio Nascimento, que aqui na realidade trouxe para você que está em casa, né? Trouxe para você que está aí simplesmente essa questão dos 10 princípios da economia, né? Muito debatido, as pessoas comentam muito, professor Cláudio, esses 10 princípios da economia, né? As pessoas comentam muito esses 10 princípios da economia, né? Então esses 10 princípios estão inseridos, né, no nosso dia a dia, né? Esses princípios estão inseridos na prática, então estão próximos da gente, né? Então a gente coloca, né, esses princípios, né? Ou seja, quando
Primeiro, quando toma decisões, as pessoas enfrentam trade-offs, né? O custo, segundo, o custo de um bem é dado pela alternativa que você abre mão para obtê-lo, né? Custo de oportunidade, tem que abrir mão de uma coisa em detrimento de outra coisa, né? Pessoas racionais pensam na margem, né? Os incentivos, né? Então, pessoas tomam decisões respondendo a incentivos, né? O quarto, a troca beneficia a todos, aí envolve a questão do mercado, da troca vai beneficiar a todos, o uso de mercados, né? O uso de mercados em geral, mas nem sempre uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então você vai ter o governo, pode às vezes melhorar os resultados, né? Obtido com o uso do mercado. Então o governo vai se envolver, o governo vai subsidiar, né? O governo vai trazer meios, né, para que as empresas possam se instalarem nos municípios, nos estados, né? E possam garantir na realidade renda, emprego, né? Então padrão de vida, porque o que está se discutindo aí na realidade é o uso do mercado em geral, mas nem sempre uma boa maneira de organizar. O governo pode às vezes melhorar os resultados obtidos com o uso de mercados. Então, padrão de vida, essa coisa muito interessante, né? Produção, PIB, PNB, quanto maior o produto interno bruto, né? Tudo que é arrecadado, tudo que é produzido internamente, quanto maior vai ser o nosso bem-estar. Quanto maior o PNB, tudo que é produzido interno e externo, vai ser o bem-estar. Que maravilha, né? Outro ponto, os preços sobem quando o governo imprime mais dinheiro do que necessário. O governo joga mais dinheiro necessário, então na realidade toma inflação de demanda. E por outro, a sociedade enfrenta um trade-offs de curto prazo entre inflação e desemprego. Então, meus prezados, minhas prezadas, então eu fico por aqui, eu, professor Cláudio Nascimento, mais uma vez. Agradeço aí a vocês, né, de estarem aqui nessa aula maravilhosa, nessa aula excepcional, nessa aula brilhante, que eu pude dividir conhecimento, pude compartilhar com vocês, pude aprender com vocês, essa troca salutar envolvendo nós atores, né, nessa questão econômica. Então, fico por aqui. Agradeço, gratidão por tê-los e tê-las, né? Porque se vocês não estivessem aqui, imagine quem eu ia dar aula. Ia dar aula a quem? Eu ia dar aula parede. Queres uma aula de economia? Parede responder que não queria uma aula de economia. Então eu tenho vocês. Então é uma satisfação tê-los e tê-las. Muitíssimo obrigado. Aqui é o professor Cláudio Nascimento, de Economia. Tchau, tchau.